E aí galera, tudo bem? Meu nome é Maier, esse é o canal da Conhecer e Agir e hoje nós escolhemos um tema bem triste, mas um tema que nós precisamos tratar, precisamos discutir, levantar canais de diálogo, que é a violência doméstica. Mais especificamente, a violência às mulheres que sofrem com essa violência doméstica. Como psicólogos, a gente trabalha bastante com o comportamento humano e chega, às vezes, questões que falam sobre a violência, né? O que fazer, como enfrentar. E além dos dados que nós trouxemos, porque nós fizemos uma pesquisa, procuramos algumas informações, vale a pena a gente pensar também o que pode ser feito além desses dados com essa cultura que nós temos no nosso país, que favorece, sim, a essa agressão. As leis precisam mudar, o comportamento precisa mudar, a educação precisa mudar. Muita gente conhece a lei da Maria da Penha, mas poucas pessoas ainda buscam que essa lei seja de fato aplicada. Então a gente precisa trabalhar muito na mudança desse comportamento e dessa cultura, que ainda passa pelo machismo. Sim, e nós temos frases, ditados, que eu acho que já dizem muito de como a gente lida com essa questão da violência doméstica. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher, sim. Então, assim, aí eu escolho pessoalmente uma frase do Martin Luther King, que é mais ou menos, o contexto é o seguinte, ele diz que o que o preocupa, o que o preocupava naquela época, não era a maldade dos maus, mas a omissão dos bons. E eu acho que nesse ponto a gente tem que meter a colher, sim. Começou uma discussão, seja no seu prédio, seja próximo a você, na rua, no transporte público, a gente tem que se posicionar, sim, porque essa mulher está sendo agredida e ela precisa de ajuda, E é tão louco isso, porque às vezes a mulher procura a delegacia, nós já vimos casos assim. Relatos assim, E aí quando ela relata o que aconteceu, mas o que você fez para que ele te agredisse? Que roupa você estava usando? Sim. Não, gente, é um absurdo, Eu acho que a gente precisa combater essas crenças, essa cultura machista, como você disse, essa cultura que favorece a agressão, Vamos aos dados? Eu vou até só pra gente se assustar um pouco. Pegando um pouco esse gancho que o Maia tá falando, gente, preciso de óculos para ler, tá? Tem uma pesquisa que foi feita por um instituto chamado Nós, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog e a agência Patrícia Galvão, que trabalham com essa questão da agressão à mulher, a violência doméstica, e eles colocaram que 90% das mulheres relatam já terem deixado de fazer alguma coisa por medo da violência. Então isso está tão presente na vida da mulher que elas acabam deixando de fazer coisas que elas têm vontade ou que elas gostariam de fazer simplesmente pelo medo já instalado na história de vida dela e na história social. E aí elas trazem uma discussão interessante que fala sobre a questão da educação, da criação, como ela é diferente para a mulher e para o menino. A questão da ocupação do espaço público. Os meninos são criados para ir para a rua e ocupar o espaço público. E as mulheres, elas são educadas para ficar dentro de casa. Então não pode ocupar o espaço público. E quando a mulher tenta ocupar esse espaço público, muitas vezes ela é agredida. Então imagina o que significa 90% de uma população de uma pesquisa ter medo. É muito alto. Sim, é muito complicado. E assim, uma em cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de agressão física. Seja do marido, do companheiro, de um ex, Então assim, uma em cada 5 mulheres. Eu acho que isso daqui já me assustou bastante. 2 milhões de mulheres são agredidas anualmente no Brasil. 2 milhões de mulheres. Então assim, é um absurdo, A gente ainda, enquanto país, alimentar essas crenças no sentido de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Como assim? São 2 milhões de mulheres que são agredidas, fora aquelas que não chegam, que infelizmente vêm a óbito em função dessas agressões frequentes.
e que muitas vezes não reclamam e não são, né, contabilizadas nesse número total. Aí eu acho que você até pegando um gancho, 63% das mulheres, só 63% das mulheres denunciam o agressor. E tem um dado interessante, assim, é de 2013, então é antigo, mas é um dado de pesquisa realizado que em 2013, 762 mulheres foram assassinadas. Dessas 4.000, 50% dessas mulheres que foram assassinadas foram mortas pelos seus familiares, ou seja, dentro de casa, que é a bendita da violência doméstica. E detalhe, desses 50, 33% foram praticadas pelos parceiros ou ex. Então é um número muito alto de gente, né, dentro de casa agredindo mulher. E o número de parceiros agredindo mulher. Né, exatamente. Dessas agressões. Então, se existem filhos, outras pessoas que moram, que presenciam esse tipo de agressão, elas também sofrem, elas também desenvolvem traumas, problemas de ansiedade, problemas psicológicos graves em função de compartilhar essa agressão dentro de casa. Nós até escolhemos esse tema em função de uma série. Não sei se vocês já assistiram, é uma série da HBO, que se chama Big Little Lies. E nessa série, a Nicole Kidman, ela é casada com um homem, e aí ela sofre agressões repetidas, né? Então, durante a série, eles vão mostrando como a sociedade encara isso. Então, o casal, né, a mulher acaba escondendo isso das outras pessoas, né, que ela é agredida, ela esconde os hematomas com maquiagem, ela tenta de alguma forma não mostrar o sofrimento dela, né? Até porque é humilhante mostrar o sofrimento, né? Sim, e a história da série é bem interessante, porque todo mundo é perfeito, né, na superfície, e aí a série vai mostrando que justamente existem pequenas, grandes mentiras, né, que acontecem nas relações, nas famílias, e que são encobertas, e que a gente precisa expor. Até para poder enfrentar. O Maíra abordou a questão da consequência, né? Então, quando você fala da violência doméstica, não é só a mulher que sofre. Sim. A mulher, ela tem um sofrimento físico quando a agressão é física, psicológica, se a agressão for psicológica e física, e social. Então, ela começa a se esconder, ela começa a evitar, ela começa a ter que usar roupa para esconder os hematomas. Só que tem um detalhe também, que são as pessoas ali envolvidas, os filhos. Né? Tem um ditado popular que diz: palavras convencem, exemplos arrastam. Que exemplo essas crianças estão tendo dentro de casa? Como a mulher é tratada, como o homem trata a mulher, né? Isso vai acabar repercutindo no desenvolvimento cognitivo, emocional e social dessas crianças. Então é um assunto que não é só da mulher, é da mulher e da sociedade como um todo que precisa ser observado. Tem um outro dado, posso ir rapidinho lá? Do total de atendimento realizado pelo Ligue 180, todo mundo já sabe que é o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. No primeiro semestre de 2016, 12% dessas chamadas foram relacionadas à violência. Então imagina que assim, há um ano atrás nós tivemos um número de chamadas grandes no Ligue 180, dos quais 12% foram relacionados à violência. Isso ainda é muito presente, muito comum e precisa ser enfrentado de frente, gente. E nós temos que deixar de lado essa covardia de não se posicionar, de não ajudar, né? Seja na violência doméstica, que é o tema de hoje, seja com relação à violência que a comunidade LGBT sofre, a comunidade negra sofre. A gente precisa entender e se posicionar, né? Uma sociedade, ela só evolui à medida que ela consegue ter, no mínimo, um pouco mais de empatia, né? E de se juntar, de se unir para lutar contra essas violências, essas agressões. Então, eu acho que você trouxe até uma dica interessante, né, do 180. Então, assim, se você está sofrendo algum tipo de agressão, seja física, psicológica, sexual, que também é muito comum dentro do casamento,
dentro dos relacionamentos, quando o homem força a mulher a ter relações sexuais sem o consentimento dela. Então isso é um estupro, isso é grave, né? E isso acontece com muita frequência. Seja uma violência patrimonial, então eu que trabalho, eu que sustento, então aí eu controlo essa mulher, eu impeço ela de viver, de encontrar outras pessoas, de ter uma convivência social. Esse é um tipo de violência doméstica seríssima, né? Então a gente precisa acordar para isso. E fora a violência moral, né? Aquele homem que diminui a mulher a todo momento. Você é burra. Você é incapaz. Se não fosse por mim, você não seria nada, né? Então assim, mulheres, vamos nos posicionar, né? Vamos acordar, né? E pedir ajuda. E quem está em volta e não se posiciona, para mim é tão criminoso quanto. E uma coisa interessante, né? Tudo isso está muito permeado pela bendita cultura do machismo. Então nós, como psicólogos, precisamos trabalhar na mudança do comportamento, na mudança da atitude e na mudança cultural. Né? Só que não é só nós. Essa cultura, ela é aprendida dentro de casa. Então vamos começar a observar o nosso comportamento dentro de casa. Seja você sofrendo violência ou não, comece a pensar como eu posso educar os meus filhos para um não agressor, para uma não violência, para saber compartilhar e conviver com as diferenças de uma maneira que isso não se torne um problema. Né? Então a educação é fundamental e o modelo que você dá para os seus filhos é fundamental para que ele cresça pensando diferente do que a gente vê hoje. Com certeza. Precisou de ajuda? Procure um profissional, né, um psicólogo, um assistente social, procure uma delegacia. Existem então 2 serviços a princípio que são específicos para a mulher, que é esse 180, que é a Secretaria de Políticas para a Mulher, que ele é 24 horas, e em qualquer cidade do Brasil tem o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Liga também 24 horas e eles vão te orientar, vão te dar todo o suporte para que você possa enfrentar essa violência e quem sabe sair dessa situação, né? Então assim, e se você presenciou algum tipo de violência, seja com um vizinho, com uma vizinha, né, pessoas próximas, denuncie, porque eu acho que essa questão de você não se posicionar é você ser conivente com a violência, é você ser tão criminoso quanto, porque você tem condições de interferir. Então acho que o nosso dever enquanto sociedade é a gente se posicionar, a gente lutar para que a nossa sociedade, para que o nosso país, para que o nosso mundo se torne melhor. E para isso a gente precisa trazer isso para dentro da gente e transformar isso em atitudes, em comportamentos. É isso aí, gente. A gente sabe que tem muita coisa para ser falado. Aqui Sim. não é um espaço para falar sobre todos os aspectos, mas alerta. Alerta sobre o quão comum isso está presente e que nós precisamos mudar. Ok? É isso. Gostou do nosso vídeo? Dá um like, compartilha, né? Manda esse vídeo para de repente alguém que você sabe que ou desconfia que talvez sofra algum tipo de violência. De repente essa pessoa consegue ver, essa mulher consegue assistir esse vídeo e procurar ajuda, né? Então assim, eu acho que é uma forma da gente ajudar também, a gente transmitir essas informações, passar adiante essas informações, tá bom? Não se esquece, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e toda quinta-feira tem vídeo novo aqui da Conhecer e Agir. Quinta-feira estamos aí com um vídeo novo para vocês, ok? Conhecer e Agir é a atitude que faz a diferença. Que faz a diferença, não vamos esquecer disso. Faça a sua atitude e faça a diferença.